Quero saudar a todos os amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente aqui no canal Hora Tranquila no YouTube e também a todos vocês que nos acompanham através de outras redes sociais, compartilhamento que vocês recebem dos nossos amigos e irmãos. Que Deus abençoe a cada um e vamos juntos, cada dia, continuar estudando a Bíblia para que nós possamos ter a nossa fé cada vez mais alicerçada na Palavra de Deus e em Cristo Jesus. Nós queremos aqui mandar um alô especial a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos conosco. Mandamos um alô especial para Leda Senhorinha de Salvador, na Bahia, Marli Lima de Alto Horizonte, em Goiás, Fátima Gomes de Goianésia, em Goiás, Luziana Duarte de Uruburetama, no Ceará, Nercilene Lima do Nascimento de Mojuí dos Campos, no Pará, Rosângela Dutra de Anápolis, também em Goiás. Que Deus abençoe a todos que nos escrevem. Estaremos sempre mandando um alô para vocês e iremos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença agradecidos por este dia que estás nos concedendo. E agora iremos abrir a Tua palavra para o estudo. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender o que Tu tens para cada um de nós. Nos ajude, ó Deus, a colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os irmãos e amigos onde quer que se encontram, especialmente aqueles que estão passando por lutas, dificuldades, problemas, qualquer que seja a sua situação, Tu conheces. Pedimos, ó Deus, que os abençoes conforme for a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, irmãos, nós iremos concluir o estudo desta semana. Nós começamos aqui no domingo a falar sobre como Jesus e também como os apóstolos viam as Escrituras Sagradas. E hoje é sexta-feira, dia 13 de abril. Hoje estamos juntos, portanto, finalizando esta semana. E queremos dizer a todos vocês que é muito bom nós termos a sua companhia a cada dia. E é muito bom também nós buscarmos a presença de Deus em nossa vida através do estudo. E eu creio que os irmãos se lembram que já fomos chamados, considerados o povo da Bíblia. Já fomos, isso em um passado não muito distante. Só que o nosso povo tem deixado de lado o hábito de estudar a Bíblia, de pesquisar a Bíblia e de ter a Bíblia como o seu alimento espiritual diário. Infelizmente, a maioria dos nossos irmãos não estudam a Bíblia. E isto faz com que nós caiamos muito fácil nas tentações que sobrevêm a cada um de nós. Portanto, se nós quisermos ser fortes espiritualmente, em primeiro lugar, ter comunhão com Deus, estudar a Bíblia e orar. E também testemunhar aqueles que estão ao nosso redor. Então, Jesus, ele venceu as provações que ele passou lá no deserto. Após o batismo, ele foi levado para o deserto pelo Espírito. Ali ele passou 40 dias e 40 noites em jejum. E nos diz a palavra de Deus, está em Mateus, no capítulo 4. Nós lemos esta semana e estudamos isso essa semana, no domingo. E eu quero mostrar para vocês alguns versículos na Bíblia em que o próprio Satanás também citou a Bíblia quando estava tentando Jesus. Quando Satanás fez a primeira tentação, ele viu que Jesus estava com fome, ele disse: se eres o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E aí Jesus citou a Bíblia. E nós lemos aqui em Deuteronômios, no capítulo 8, Jesus dando a resposta dentro da Bíblia para que Satanás visse que ele estava aqui falando exatamente com quem conhecia a Bíblia. E então, aqui no capítulo 8, Jesus, ele diz no verso 16, sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isto para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda esta riqueza com minha própria força e capacidade. E então ele diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Então, Jesus aqui ele cita a Bíblia em Deuteronômios, exatamente no capítulo 8. E depois, então, quando Satanás faz a segunda tentação a Jesus, ele diz aqui que ele deveria se lançar lá do pináculo do templo, porque, segundo diz a Bíblia, dará ordem aos teus anjos, diz aqui, olha, Salmos 91, versos 11 e 12, ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Satanás aqui, irmãos, usando a Bíblia para tentar Jesus. Então foi o que eu disse para vocês essa semana, Satanás ele conhece a Bíblia, e conhece muito mais do que nós. Então nós temos que estudar a Bíblia para nós não sermos presas do inimigo. Porque aqui em Deuteronômios no capítulo 6, Jesus então, ele responde a Satanás usando também a Bíblia. Está escrito. E ele então diz que ele não deveria tentar ao Senhor Deus. E está em Deuteronômio no capítulo 6, a resposta de Jesus. Então Jesus, irmãos, ele era profundo conhecedor da Bíblia Sagrada. E nós temos conhecido ou conhecemos a palavra de Deus? Jesus, ele citou aqui, Deuteronômio capítulo 6, no verso 16, ele respondeu: não ponham à prova o Senhor seu Deus, como fizeram quando se queixaram em Massá. Então, Satanás estava colocando à prova o Senhor Jesus, e ele disse, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Mas Satanás, ele não se conformou, e ele trouxe mais uma tentação a Jesus, que foi a terceira tentação. Ele disse para Jesus, olha, levou Jesus a um alto monte, mostrou toda a terra e disse, olha, eu darei a você tudo isto, basta você se ajoelhar e me adorar. E então Jesus respondeu exatamente o que nós temos aqui em Deuteronômio capítulo 6, no verso 13, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Vai-te, Satanás. E então Satanás foi embora. Irmãos, precisamos estudar a Bíblia. Se nós não estudarmos a Bíblia, nós não conseguiremos vencer as provas que Satanás impõe sobre cada um de nós. Os próprios discípulos que andaram com Jesus durante o ministério de Jesus aqui na terra, eles não entendiam quando Jesus falava para eles que ele veio para morrer e queria morrer numa cruz. E então o povo judeu em geral também, eles não acreditavam em Jesus como Messias, e eles também estavam esperando que Jesus fosse estabelecer um reino aqui na terra para libertar os judeus do jugo romano. E então Jesus, ele morreu, foi crucificado na sexta-feira da paixão, como nós chamamos, e Jesus então agora estava sepultado, estava morto, enterrado, e os discípulos ali ficaram arrasados. Por quê? Porque toda a esperança deles estava em Jesus como um Messias terreno e não como um Messias que veio estabelecer um reino celestial. E muitas das vezes nós também, irmãos, aceitamos a Jesus e vamos para a igreja porque estamos interessados em bênçãos materiais. Nós pensamos muitas das vezes que por nós sermos membros da igreja e por nós devolvermos o dízimo, nós vamos ser grandemente abençoados materialmente falando. E Jesus não prometeu apenas bênçãos materiais para aqueles que o aceitam, para aqueles que o seguem. Jesus, ele prometeu estar conosco todos os dias. E ele disse, olha, vocês no mundo vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu sei que nós temos muitos dos nossos irmãos que passam por muitas lutas, muitas dificuldades, muitos problemas e gostariam de ter uma vida melhor e não conseguem. E aí pensam que Deus não está olhando por eles. O que adianta ser cristão se está passando por tanta dificuldade, por tantas necessidades?
Mas o nosso reino, amigos e irmãos, não é aqui neste mundo. O nosso reino é um reino eterno que Jesus foi preparar e que Ele vai voltar para nos buscar e nos levar para este reino. É isso que nós estamos aguardando. E nós não poderemos deixar a nossa fé se abalar pelos problemas que nós enfrentamos, porque Jesus, Ele sofreu muito mais do que qualquer um de nós. E então, Jesus, quando Ele se encontrou com aqueles discípulos no caminho de Emaús, depois da sua morte e ressurreição, Jesus então começou a falar para eles, os dois discípulos, o que estava escrito sobre ele, sobre Jesus, nas Escrituras Sagradas, começando por Moisés, pelos profetas e também pelos salmos, mostrando tudo o que estava escrito a seu respeito. Que Jesus haveria de vir, viver, sofrer, morrer, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Então, aí que a mente daqueles dois discípulos começaram a ser abertas para entender o que a Bíblia estava dizendo. Então, irmãos, muitas das vezes nós lemos, estudamos a Bíblia somente com o nosso pensamento em coisas materiais. Deus, Ele tem bênçãos materiais para nos conceder, mas nós temos que ter a nossa mente, os nossos olhos fixos nas coisas eternas que Ele está preparando para cada um de nós. É lá que deve estar a nossa mente, o nosso coração, e não nas coisas materiais. E quando nós assim o fizermos, e quando nós abrirmos a Bíblia para estudar e pedirmos a iluminação do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade e vai nos mostrar as promessas maravilhosas que nós temos na Bíblia e que nós deveremos crer nessas promessas e vivê-las em nossa vida para que possamos realmente ter uma vida de paz e segurança em Jesus aqui nesta terra. Que Deus abençoe a cada um de nós, que continue trabalhando conosco, nos dando entendimento da palavra. Se você quiser alguém na sua casa para te explicar a Bíblia, os estudos, nós temos alguém aí na sua cidade que poderá visitar você. Basta você entrar em contato conosco no nosso canal Hora Tranquila. Nós temos e-mail também, ministériohoratranquila@gmail.com. É tudo letra miúda, não tem acento, e nós estaremos entrando em contato com alguém da sua cidade que vai te visitar e vai te dar esclarecimentos. Mas nós vamos estar de volta no domingo, dando sequência a este estudo, como entender a Bíblia, e nós vamos ver como a Bíblia é uma fonte autoritativa da nossa teologia, do nosso estudo de Deus. Que todos tenham um feliz sábado, que tenhamos um bom final de semana e que nos encontremos a partir de domingo para iniciar este quarto estudo na série Como Entender a Bíblia. Mas não se esqueçam, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Tiago capítulo 1, verso 5. Que Deus nos abençoe.